quase 7h10, vamos dar início à nossa aula, então. Boa noite para vocês. Na última aula, nós tivemos a nossa avaliação, tá? Surgiu várias dúvidas, então, para a aula de hoje, eu trouxe a nossa prova, tá? E a gente vai resolver elas, só um minutinho que eu vou aceitar os colegas aqui. E a gente vai resolver elas junto, então, tá? É um conteúdo que é importante que fique fixado. E então vamos refazer a nossa prova com calma aqui. Caso surjam dúvidas, vocês já podem aproveitar para tirar, tá? Antes que me perguntem, já corrigi as provas de vocês. No finalzinho da aula, eu posso passar as notas para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Organizando o nosso conteúdo, então. Professor, eu não estou escutando nadinha, não sei se é o meu computador. O pessoal está me escutando ou sou só eu? Ou é só o colega? Acho que é só ele. Acho que é só ele, tá bom, Bruno? Legal, tá legal. Confere se o meu áudio não está desligado, então, no teu aí. Ele não vai te escutar, ele está sem áudio. Manda no chat. Daqui a pouco tá no baixo, pode ser também. Vai ter mais um trabalho só, prova não, tá? Isso que eu ia conversar com vocês. Hoje a gente vai refazer a nossa prova, então, tá? Para que fique claro alguns conceitos ali. E depois a gente vai ver o resto do conteúdo. A nossa disciplina se encerra no final da quarta-feira, tá? Agora a gente tem mais um conteúdo um pouco... Não envolve tantos cálculos, tá? Ele é mais teórico. Então, por isso, esse segundo vai ser um trabalho. Se vocês quiserem, já adianto para vocês como é que vai funcionar o trabalho. Nós temos aula hoje, né? Que a gente vai refazer a nossa prova. Eu já tiro todas as dúvidas de vocês, já passo a nota para vocês, caso alguém queira ver, tá? Valeu metade da nota, essa primeira avaliação. E a outra metade vai ser um trabalho que eu vou passar para vocês ou quarta de noite, ou quinta de manhã, eu tento me organizar e já deixo quarta de noite mesmo. No final da nossa aula, eu já mando para vocês, tá? E vocês têm até o final da segunda-feira para me entregar. Então, vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo para fazer esse trabalho e me mandar do mesmo jeito que vocês mandaram a prova, tá? Vocês tiram foto e me mandam. Aí, fechou a nossa nota. Para essa disciplina que é curtinha, vai ser só essas duas avaliações. Mais alguma dúvida? Como assim? É duas avaliações de metade da nota? Por exemplo, se a nota é 6, é duas avaliações de 3. É isso? Sim, essa nossa avaliação valeu 5 pontos. E a outra avaliação vai valer os mesmos 5. Aí fecha 10 pontos. E precisa tirar 10 para passar? Não, a média, o ideal é que vocês tirem 10, gostaria. Mas a média é 6. Ah, então tá bom. Tá? As duas avaliações vão valer a mesma nota, cada uma vale 5. A média da escola, né, para passar é 6. Deixa eu ver. Essa outra é mais teórica, tá? Por isso que vai ser para vocês... Ah, que bom, Alex. Por isso que vai ser para vocês fazerem em casa, tá? Vocês conseguem fazer tranquilamente vocês aí. Não precisa do meu auxílio para os cálculos, tá? A gente vai ver esse resto do conteúdo. Aí teremos a aula de hoje, a aula de terça e a aula de quarta. Aí, em seguida, eu mando o trabalho para vocês. Vocês têm até a segunda-feira, no final do dia, para me mandarem, tá? Outra dúvida. Não sei se tem alguém aqui que não fez a nossa prova online, tá? Mas eu vou avisar nessas 3 aulas, porque teve gente que não conseguiu fazer em função do trabalho. Quem não fez a primeira avaliação, tá? Vai ter uma segunda chamada, porque provavelmente vocês estavam trabalhando ou com atestado de saúde, a gente vai ver lá direitinho com a escola. Vai ter uma segunda chamada, tá? Então, quem está assistindo a aula aí, mas não fez a avaliação,
a gente vai recuperar essa nota ou na quinta ou na sexta. Quinta-feira eu já mando a segunda chamada para quem não fez a prova, no caso, perdeu a prova, tá? Eu acredito que a próxima disciplina de vocês comece na segunda-feira com a professora Alice, tá? Então, provavelmente, quinta e sexta vocês não terão aula, tá? Que será um tempo de recuperação para os alunos que não fizeram alguma avaliação, tá? E aí a escola entra em contato, a gente manda a segunda chamada. Que dia que é mesmo? Sexta? Quinta-feira. Quinta-feira? Para quem não tranquilo. fez a primeira prova só. Para quem não fez a primeira prova, porque tem alguns alunos que assistem remotamente, não assistem online com nós. Eles assistem depois a aula postada lá no YouTube, porque o trabalho bate no mesmo horário, tá? Aqueles que não conseguiram fazer a prova online, vai ter segunda chamada, né? E aí eles vão fazer. Então, quinta-feira, ou caso um de vocês, né, não entregue o segundo trabalho, não atinge a nota, então por isso que vai ter esse período aí de 2 dias para quem tem alguma pendência na nota resolver, tá? Os demais, aqueles que fizeram a primeira prova, que vão fazer o trabalho, estão com nota, tranquilo. Quinta-feira e sexta-feira não vai ter aula, tá? Vai ser só a recuperação daqueles que não têm alguma nota. E aí, segunda-feira, eu só não tenho certeza da disciplina, tá, gente? Mas eu falei com a secretaria. E segunda-feira vocês vão começar uma disciplina nova com a professora Alice. Aí a disciplina certinho o Rafael vai passar para vocês, tá? É só para adiantar. E a nossa vai ser o último dia, quarta-feira de noite, tá? Essa disciplina é curtinha, porque ela é complementar, né? A gente vê ela no início do módulo, porque ela tem conceitos importantes, né? No nível técnico, a gente não pode ver só prática, a gente tem que ter um entendimento, né? Maior, né? Quanto à organização, quanto ao trabalho, quanto a alguns conceitos, não só a prática em si, né? E é uma cadeira complementar, e ela é curtinha, né? Vai fechar 8 aulas. Aquelas cadeiras que são mais direcionadas, né? Elas são um pouco mais longas, né? E essa, como é complementar, ela é mais curtinha, tá? Tô explicando isso porque vocês estão no início do módulo, tá? Mas daqui a pouco vocês já vão se acostumar. Essas cadeiras mais complementares é normal no início de todos os módulos, de todos os cursos, né? Não tem como a gente entrar com uma matéria específica sem vocês terem aquele entendimento prévio, tá? E aí sim, cada vez mais a disciplina vai ficando mais focada. E no final do curso tem algumas disciplinas práticas, né? Isso tudo segue uma lógica, não tem como eu pegar um aluno do primeiro módulo e botar ele numa aula prática, se ele não tem a teoria. Por isso que a ordem é essa, as complementares, as mais focadas e depois vem as práticas, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não? Com esse negócio da preta, tu acha que vai rolar prática no segundo semestre? Não sei, gente. Realmente Porque piorou, não né? sei. Piorou, né? Só que vocês ainda têm um tempo para terminar esse módulo, né? E no segundo módulo tem ainda poucas cadeiras práticas, elas são mais focadas no último módulo, tá? Essa é a lógica do curso técnico, tem mais no último módulo. Então, você já tem um tempo aí. Aquelas que tem no segundo módulo, porque tem algumas que tem no segundo módulo, vocês ainda têm um tempo. Então, eu imagino, isso tem sido feito com as outras turmas, tá? O pessoal tem puxado as cadeiras teóricas, né? No primeiro módulo é praticamente 100% teoria, gente. Não tem mistério. Não tem como a gente pegar um aluno e botar prática no primeiro módulo. Isso é muito difícil e não tá certo também, tá? Mas no segundo módulo, caso esteja nessa situação, vocês vão ir matando as cadeiras teóricas primeiro, né? Porque eu acho que é mais válido fazer isso do que ficar parado. Então, vai matando as teóricas e vai deixando essas práticas para o final. Normalmente é meio misturado o segundo módulo. Faz uma teórica, uma prática, uma teórica, uma prática, para ficar mais interessante. Não tem uma lógica, mas dentro do mesmo módulo é para ficar mais interessante para vocês. Mas, se continuar, a intenção pode ser que venha as teóricas primeiro. O que eu acho que na situação é mais benéfico para vocês, né? Fazerem todas juntas ali, do que não ficar parado, né? Porque é o tempo que o curso vai se estender. Aí tem que ver como é que vai ser. Se tiver mais leve, né? Acredito que possa ser dividido em turmas, né? Essa é uma das ideias, né?
vocês são uma turma maiorzinha, vocês são 20 e poucos, né? Mas existe a possibilidade de fazerem aulas em pequenos grupos, né? Um grupo faz na segunda, outro grupo faz na terça. É um jeito de não aglomerá-los também. Mas, né, eu acho que até vocês terminarem o primeiro módulo, pelo menos, eu acho que a situação vai estar, acho que vai estar um pouquinho melhor, assim. Acho e espero, na verdade. Certo? Valeu, valeu. Então tá. Vou espelhar minha tela aqui para vocês, tá? Sempre que tiverem dúvidas não só quanto à minha disciplina, mas a organização do curso, algumas disciplinas, vocês podem ir perguntando, assim. Não é tudo que eu sei, né? Às vezes eu tenho que ser lá com o Rafael, que ele entende muito mais do curso do que eu ali, mas algumas coisas eu consigo esclarecer, vocês podem ir perguntando aí tranquilamente. Vamos lá então, pessoal, tá? Por que a gente vai rever essa prova? Tá? Para deixar claro alguns conceitos ali, o intuito não é só avaliar vocês e depois e sim que vocês realmente entendam, tá? Tenho certeza de que, como faz pouco tempo, vocês vão perceber ali as dúvidas que tinham, alguns erros, tá? As duas primeiras eram as únicas duas discursivas, tá? Era para descrever uma situação hipotética no meio industrial, né? A primeira era um exemplo que explicasse, né, a eficiência e a eficácia, tá? Pessoal, falta um pouco de interpretação nos dados de vocês, tá? Aí, garanto que algumas mentes vão perguntar, mas por que eu preciso saber de interpretação no curso técnico? Para tudo, né, gente? Né? A função de vocês agora não é só atuar, mas também é entender, né? Tanto na elaboração de um relatório ali, de qualquer relatório, até um relatório de manutenção, vocês trocaram de turno ali, tanto o quanto vocês escrevam ele, essa interpretação vai fazer diferença, quanto vocês estejam lendo também, tá? O que aconteceu no turno anterior ali? Aí leu, não viu algum problema, isso também faz parte, tá, gente? Às vezes é só um pouquinho de atenção. É a nossa primeira prova, tá? Fiquem tranquilos, é assim mesmo. Claro que agora na avaliação tem o quesito ser avaliação, então por mais, né, que seja tranquilo, sempre tem um pouquinho de tensão, né? Então a gente entende isso. Mas, né, a gente não pode deixar de perder o foco ali, tá? Mais de uma prova veio com a explicação desses dois conceitos, né? O que é eficiência e o que é eficácia, tá? Eu avaliei quem definiu, né, esses dois conceitos, avaliei, tá? Não ficou com 0, mas não era o intuito da questão, gente. São coisas totalmente diferentes. É uma prova, né, com consulta. Vocês estavam em casa, podia consultar o material, né? Então não faz sentido eu pedir para vocês uma definição que vocês vão abrir o caderno e botar ali, né? Normalmente essas definições, para começar, eu não gosto, meu perfil, tá? Eu não gosto de perguntar definições para vocês, tá? Porque definições fixas, assim, é uma coisa que a gente decora para avaliação, tá? Quem vem ali? O Alex. O Alex pode ser bom de memória, decorou todos, tirou 10 na avaliação. Daqui a 2 semanas, se eu perguntar, ele não pode não saber se ele só decorou, tá? Então, não pergunto coisas fixas para vocês, tá? Um conceito, mas tem um áudio fixo, gente. O quê? Pessoal, somos o time de super-heróis número 1, vencendo por 3 anos. Por favor. Olha, tem mulher desenho. Tá, foi. Tá? E sim que vocês entendam a situação, porque eu tenho certeza que mais à frente isso fica muito mais claro quando a gente entende, tá? Do que quando a gente decora, né? Eu, precisamente, eu sou péssima em decorar as coisas. Eu prefiro entender a situação, porque mais à frente eu vou saber. Decorar é complicado, tá? Então, por isso que eu pedi para que vocês escrevessem uma situação hipotética, tá? Grande parte das provas veio explicações muito boas, tá? E
essa situação hipotética é muito interessante, porque vocês vieram com diferentes exemplos, tá? Tem gente que veio com exemplo numa fábrica, tem gente que veio exemplo num setor, tem gente que veio com linha de produção, dos diferentes meios, tá? Tem gente que veio com produto do tipo que a gente trabalha bastante aqui, que era fertilizantes, teve gente que veio com motor, teve gente que era manutenção de carro, tudo, tá? Em geral, todos certos. Então, eu tenho certeza que vocês entenderam bem aquele conceito, tá? Porque veio ali, a maioria ali explicava, né, uma situação curtinha, 3, 4 linhas e ficou ok, tá? Alguns só que veio, então, a definição, o que é eficiência e o que é eficácia, tá? E até explicar é difícil, entender no contexto é mais fácil, tá? Então, eficiência, a gente conversou bastante, alguns veio uns conceitos um pouco diferentes ali. Eficiência, gente, o que vocês entenderam como eficiência? Dividam aí comigo. No exemplo que tu deu, na aula mesmo, tu deu o exemplo de alguém que resolveu um problema para o momento, né? Alguém que resolveu um problema rápido, né? Isso. Não quer dizer que ele resolveu o problema definitivo, mas para aquela situação foi resolvido, né? Exatamente, tá? Não só foi resolvido, né? Porque o fato de resolver pode ser eficiência ou eficácia, mas como tu falou, tá? Rápido, tá? Tu foi ágil para resolver aquilo ali. Se deu problema de novo depois, se não deu, aí é outros 500, mas o ato de resolver um problema num pequeno espaço de tempo, né? Eu não posso dar um tempo, 2 minutos, 3 minutos, porque isso é uma coisa relativa, né? Tem coisas que eu resolvo em 1 minuto, tem coisas que eu resolvo em meia hora, e ainda assim tu pode me dizer rápido, né? Fiz a manutenção de um motor grande em meia hora. Nossa, muito rápido. Mas isso, resolveu o problema de forma ágil, rápido. Isso, tá? Enquanto eficácia, gente. Enquanto eficácia é resolver o problema de forma permanente, tá? Não interessa se eu fiz rápido, se eu fiz devagar, mas eu resolvi o problema de forma permanente. Não preciso usar essas palavras, né? Alguns falaram ali, teve um problema tal que foi resolvido rápido e ele foi eficaz. Aí usou o mesmo exemplo. 1 semana depois, continuou dando problema e o funcionário 2 foi lá e resolveu o problema, não usou isso de forma definitiva, mas botou assim, resolveu o problema e foi um serviço bem feito, de boa qualidade. Tudo isso são sinônimos, então ficou tudo certo, tá? Foram poucos os casos que bagunçaram essas definições. Mas, de fato, eficiência a gente resolve com agilidade e eficácia a gente resolve, né, de maneira permanente, tá? Enquanto, né, na segunda, que era descrever uma situação hipotética em um meio industrial, né? Exemplifique desempenho e performance, tá? Esses foram os exemplos que eram mais curtos que eu vi, também na maioria perfeitos, tá? Alguns diziam assim, alguns escreveram em 1,5 linha, tá? Dizendo assim, em uma certa fábrica se produzia um tipo de peça. Alguns escreveram assim, uma equipe vinha mostrando um bom desempenho naquele ano, mas especialmente nesse mês teve uma performance ruim. Foi em uma frase e meia. Outros fizeram o contrário, né? Uma equipe estava apresentou durante todo o ano um mau desempenho, mas nesse mês apresentou uma alta performance, entendeu? Podia ser de forma bem curta. Então, desempenho, né? É como se comportou aquele grupo, aquela equipe, aquele setor em um período de tempo longo, em que eu posso analisar, né? E, de fato, comparar. Enquanto performance é como se comportou de forma bem momentânea, tá? Não precisa ser só hoje, mas, por exemplo, esta semana. Foi aquilo que a gente conversou bastante em aula, né, gente? Uma equipe mostrou um mau desempenho neste mês. Eu não posso dizer que foi um mau desempenho se foi em um mês, né?
Em um mês pode acontecer várias coisas que, com um da equipe, quanto menor a equipe, mais reflete isso. Tem 4 da equipe e um na equipe não estava bem fisicamente, não estava bem psicologicamente, isso já vai mudar com a produtividade total da equipe. Isso é uma coisa momentânea. Então, a performance daquela equipe nesse mês não foi boa, né? Quando vê a performance, o desempenho da equipe é muito bom, trabalhou bem todo ano, mas esse mês a performance foi ruim, por um motivo ou outro, tá? Então, quando que a gente aplica esses conceitos, né? Principalmente na formação de equipes, né? Na estratégia de equipes, né? Ou pares, o que seja, mas em geral na estratégia da reacomodação do pessoal, né? Eu não posso, então, avaliar só em um curto período de tempo, né? Porque aquilo ali é só uma performance. Mês que vem pode ser igual, e aí eu vou criando uma tendência a desempenho ou não, tá? Ficou tranquilo esses dois, pessoal? Ok. Sim? Então tá, então vamos calcular essas duas aí que teve bastante confusão. Vamos resolver então. Só um minutinho que eu vou colar uma aba aqui. Aqui. Vou espelhar a tela que a gente possa fazer juntos. Aqui, tá? Então, essa situação, tá? É uma das mais comuns quando a gente vai comparar, né, a produtividade da mão de obra, né, de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, também é bem comum a gente comparar, tá? Para fazer todo e qualquer exercício de produtividade ou de eficiência, a gente tem que lembrar do quê, gente? Tem que lembrar disso aqui, ó. O que é uma fábrica, uma indústria, uma empresa, tá? É algo que fornece, né, um processo de transformação. Tá? Isso daqui faz com que a gente entenda, tá? Como que funciona todo e qualquer tipo de produção. Não estou falando de um produto específico, tá? De uma peça, de um equipamento, de algo a granel, de um todo, tá? Toda empresa tem como objetivo ser um transformador de algo, tá? Só que, o que é este algo, né? Eu só tenho duas coisas que eu produzo, né? Numa empresa, numa indústria. Ou é um produto, tá? Esse produto pode ser por unidade, um motor, 2 motores, 3 motores, pode ser a granel, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, pode ser petróleo por litro, né? 1 litro, 2 litros, 3 litros, tá? É vendido a barril, mas não deixa de ser litros, né? E é um produto em si, ou um serviço, que é mais específico, né? Mas também, por exemplo, uma usina hidrelétrica. O que ela produz? Um serviço. Ela fornece energia elétrica, não é um produto. A gente não pode botar numa sacolinha e vender aquilo. É um serviço, tá? Para produzir um produto ou um serviço, eu tenho que entrar com alguma coisa, tá? Tem que entrar com alguma coisa para tirar alguma coisa lá no final. Não tem mistério, né? Já dizia lá, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com o que eu entro? Basicamente, eu tenho 3 opções que eu vou entrar. E essa sim, normalmente eu entro com as 3, tá, gente? Sem uma delas fica difícil de produzir qualquer coisa, até um palito. Então, basicamente, com o que eu entro? Com mão de obra, ou seja, os trabalhadores, tá? O que mais, gente? O que eu entro? Matéria-prima. Matéria-prima, equipamento, né? Outros materiais. O que é isso tudo? O que a gente engloba isso tudo? A gente vai chamar de capital. Tá? Tudo que a gente pode comprar, gente, tá? Tudo que a gente pode comprar. O lugar em que vai ser a minha fábrica, um terreno, é um capital, tá? A gente foi lá e comprou. A matéria para construir a minha fábrica é um capital. A matéria-prima para produzir o produto é capital.
a ferramenta, o equipamento, o carro, tudo. Tudo que eu comprei é capital, tá? A única coisa que não é capital é mão de obra, né? Porque eu não compro pessoas, né? Eu contrato pessoas, então mão de obra é separado. E a outra coisa que é separada é energia, tá? Que é um caso especial, que a gente precisa saber que é separado, mas a gente não calcula, não nos cabe calcular esta parte, não tem por que eu calcular a produtividade da energia, tá? Mas por que que a energia não está em mão de obra? Por sentidos óbvios, né? Mão de obra é só homem. Mas, por que que não está em capital? Do mesmo jeito do serviço lá, porque apesar da gente comprar energia elétrica, por exemplo, tá? A gente não compra um pacotinho de energia elétrica, a gente compra em quilowatts, é algo que não é visível. Então, por isso que eles separaram, tá? Só por isso. Mas o que que nos interessa, tá? No setor industrial, que é o foco dessa disciplina, entender os sistemas de organização e de trabalhos dos setores industriais, tá? É mão de obra e é capital, tá? A produtividade da mão de obra, ou seja, o quanto aqueles homens estão produzindo e a produtividade do capital. Só que produtividade de capital não fica bem certo a gente falar produtividade do capital. Então, a gente dá um nome diferente, mas é a mesma coisa, que é eficiência econômica, tá? O que que a produtividade da mão de obra nos mostra? De fato, como dado, tá, gente? De dado ali. Ó, o quanto aqueles homens estão sendo capazes de produzir, tá? Vocês sendo líderes de equipe, vocês vão ter que chegar num ponto que vocês vão ter que calcular a produtividade ali para saber se aquele arranjo de equipes de vocês está sendo interessante. Ó, juntei 4 grupos de 5 pessoas. Como é que tu vai avaliar se o grupo A está saindo bem, o grupo B está saindo melhor, o C? Parâmetro vai ter para avaliar essa equipe, né? Então, é a produtividade da mão de obra. O quanto aqueles homens estão sendo capazes de produzir. E a produtividade do capital, ou seja, a eficiência econômica, é uma relação, se diz econômica, é de dinheiro, né? É uma relação do que eu estou investindo, do que eu estou lucrando, tá? Por exemplo, eu tenho uma produtividade de 1, entendeu? Então, praticamente o que eu estou produzindo é o que eu estou lucrando. Poxa, não está valendo a pena, né? Quem vem ali, o Patrick injeta todo mês R$ 1.500 na empresa, tá? Aí paga aluguel, paga energia, paga funcionário, paga tudo. E aí, no final, ele tem, né, um valor lá de 1.600, mas o lucro dele mesmo é R$ 100. Tá valendo esse esforço todo? A eficiência econômica da tua empresa não tá boa, porque tu não tá tendo um prejuízo, mas tu tá tendo um lucro muito pequeno. É uma relação do que entra com o que sai, tá? A equação para resolver todos os exercícios dessa prova era a mesma, que era a equação da produtividade. Qual é a equação da produtividade, gente? Dado de saída sobre dado de entrada. A equação é essa, um valor por outro, tá? Então, vamos ir para a equação depois de ter entendido isso. Ó, no ano de 2018, tá? Por isso a importância da interpretação dos dados, tá? E anotem os dados separados, se for mais fácil de visualizar. A empresa, ó, lucrou. Se lucrou, é dado de entrada ou dado de saída? É saída. Dado de saída, porque lucrou, tá saindo da empresa dinheiro, tá? Então, qual é o dado de saída? 50 milhões. Ó, no qual 200 colaboradores trabalharam, né, 120 horas. Os trabalhadores são dados de saída ou são dados de entrada? De entrada. De entrada, né? Eu não estou produzindo trabalhadores ainda, né? Então, é um dado de entrada. São 200 colaboradores. Colaboradores a gente chama o quê? De homem, né?
que trabalham por 120 horas por mês. Horas, vai ficar diferente por mês. Esse é o dado de entrada, esse é o dado de saída. Gente, sempre, tá? Que eu tô calculando a produtividade da mão de obra, tá? O dado de entrada tem que ser os colaboradores. Não existe outra opção, tá? É colaboradores. É sempre o quê? O número de homens vezes as horas que eles trabalham. Dados de entrada, sempre. Dados de saída, tá? Ou seja, os dados de saída da mão de obra eu posso calcular de duas formas. Por quê? Pode vir ou em produto ou em dinheiro. Os dois são dados de saída. O produto, na real, não é um dinheiro. Ele vai gerar dinheiro, né? É a mesma coisa. Por exemplo, eu poderia ter o mesmo exemplo e falar assim, ó, na empresa no ano de 2018, a empresa GP fez 50 milhões de peças. Então, o dado de saída vai ser o número de peças, tá? Nesse caso, é em dinheiro. Lucrou 250 milhões, tá? Então, dado de entrada é sempre mão de obra, né? Homens vezes horas que trabalham. E o dado de saída, ou é produto, é o dinheiro. Vocês vão usar o que vocês têm ali de informação. Nesse caso, é dinheiro. Então, vamos lá. Joga esses dois valores na nossa equação, que é bem simples, ó. Dados de saída sobre dados de entrada. Dados de saída é o quê? 50 milhões. E dados de entrada é 200 homens vezes 120 horas por mês. O que a gente tem que se atentar à mão de obra, gente? É o único detalhe que a gente não diz ali diretamente no enunciado, mas a gente tem que se atentar. É multiplicar esse daqui por 12. Por quê? Eu disse que eu lucrei 50 milhões em quanto tempo? Em um ano. Em um ano, né? No ano de 2018. E aqui na mão de obra fala, ó, no qual 200 colaboradores trabalham 120 horas por mês. Então, eles trabalham 120 horas em um mês. Em um ano, não tem que multiplicar por 12 para dar os 12 meses? Sim. Quando que eu não preciso multiplicar por 12? Quando o meu dado de saída, ou seja, o dinheiro vem em mês. Por exemplo, se falasse assim, ó, a empresa, no mês de janeiro, lucrou 10 mil reais. E a mão de obra é 200 colaboradores que trabalham 120 horas mensais. Tu está analisando um dado que está em mês e o outro dado está em mês. Então, não precisa multiplicar por 12. Só que aqui falou que lucrou 50 milhões em um ano. E aí tu não pode analisar os trabalhadores, né, em um mês e o dinheiro todo em um ano, tá? O único detalhe era esses 12 aqui. Então, produtividade vai dar o quê? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ó, 50 milhões dividido por 200 vezes 120 vezes 12. Dá 173, né? E 200 milhões aqui em dinheiro. Faltou o símbolozinho. Então, ó, R, S, deu 173,6. O que sobrou aqui embaixo? Homens vezes horas, tá? Muita gente pecou só nessa parte da unidade, tá? Pelo analisar. O que é a produtividade do ano de 2018? Quanto foi a produtividade? 173,6. Mas isso é um valor perdido, tá? Eu quero que vocês me expliquem o que é esse 176,6, por favor. É o que é em homem-hora, então. Cada homem-hora produziu, eu acho.
176. Um homem, em 1 hora, produziu um lucro de R$ 173,6. É isso. Tá? Essa é a explicação da unidade. Ah, por que é importante eu entender? Porque a gente está avaliando dinheiro, então tem que ficar claro. Ó, um homem, em 1 hora, produz na empresa 173,6, tá? Isso nesse ano. Então, vamos avaliar o outro ano para ver qual foi a melhor produtividade. Ah, no outro ano, a produtividade foi de 190. Então, foi melhor. Um homem, em 1 hora, produziu R$ 190 de lucro, tá? Se fosse em produto, gente, por isso que eu digo a importância da unidade. Eu dei a informação de dinheiro. Aqui, ó. No ano de 2018, a empresa lucrou 50 milhões, né? No qual 200 colaboradores trabalharam ali. Beleza. Eu poderia falar assim, ó, no ano de 2018, a empresa fez 50 milhões de motores. Com o mesmo valor ali, 50 milhões de motores, no qual 200 colaboradores trabalharam 120 horas por mês. Se fosse 50 milhões de motores, como é que ia dar a unidade aqui? No lugar do dinheiro, ia estar unidade, né? Motores. Se fosse 50 milhões de motores com o mesmo número de colaboradores, o valor ia dar exatamente o mesmo. A única diferença seria a unidade. Eu não estou mais trabalhando com dinheiro, estou trabalhando com unidade, né? Peça, motor. Então, daria o quê? 176 motores por homem-hora. O que isso quer dizer? Que um homem, em 1 hora, é capaz de produzir 173,6 motores. Tá? É um valor muito grande, mas só porque a gente usou como exemplo. Então, o dado, né, de saída pode ser produto ou dinheiro, porque eu quero fazer uma comparação, gente. O intuito de calcular a produtividade é comparar, né? Eu posso te dizer, olha, a equipe A tem uma produtividade de R$ 1.000 por homem-hora. Então, um homem em 1 hora produz R$ 1.000. E a equipe 2, R$ 2.000. Aí, então, a equipe 2 é maior que 1. Mas se eu falasse em produtos, vocês também não iam ter uma comparação? Se eu falasse, ó, a equipe 1 tem uma produtividade de 2 motores por homem-hora. E a equipe 2 tem uma produtividade de 5 motores por homem-hora. Vocês também não conseguem comparar? Sim. Eu só não posso vir com dados diferentes, né? Imagina se eu chego para o Cristiano ali e falo, olha, Cristiano, a equipe 1 produz R$ 180 homem-hora. E a equipe 2 produz 3 motores homem-hora. Que comparação que tu vai fazer? Se um está te dando A não dinheiro... ser que ele tivesse a informação do valor dos motores, né, professora? Isso, só se eu te desse a informação de cada um. Mas fica uma coisa perdida. Por exemplo, poderia ter o primeiro ano um valor e o segundo ano a quantidade de motores feitos, sendo que dentro da questão, tu dando o valor do motor. Sim, aí tu vai conseguir calcular e igualar as unidades, né? Mas unidades diferentes, aí não tem como, tá? Vamos terminar esse aqui, então. Essa aqui era a produtividade de 2018. Vou botar aqui. Depois teve a produtividade de 2019. Equação a mesma. Dado de saída sobre dado de entrada. Vamos olhar os dados de saída do outro ano. No ano seguinte, após mudanças gerenciais, a empresa lucrou 75 milhões. E lucrou dados de saída. Já vou botar aqui. 75 milhões. No qual 350 colaboradores trabalharam 180 horas mensais. Então, 350 colaboradores, ou seja, homens, vezes 180 horas mensais, né? Então, como está mensal, vou multiplicar por 12 aqui, vezes 12 também, para dar, né? Anual. Então, a produtividade de 2019
foi de, já digo para vocês aqui, R$ 99, o dinheiro aqui, né? 99,2 reais homem hora. O que isso quer dizer? Que um homem em uma hora produziu R$ 99,20. Então, comparando os valores, qual foi a produtividade maior no ano de 2018 ou 2019? 2019. Não, 2018. 2018 produziu R$ 173 por homem-hora. Verdade. Agora eu olhei. Então, era só vocês olharem e compararem esses dois valores, né? E aí, eu também pedi a variação entre os dois, tá? Como que a gente faz a variação? Um dividido por outro, né? Então, como que vai ser a variação? Por que eu faço a variação? Quando eu mostro esses dois valores aqui, tá? Quem vem ali? Felipe. Felipe, qual ano produziu mais? 2018 ou 2019? Felipe? Não? Ele respondeu no chat ali, 2018. Ah, ele tá sem o 2018. Tá, vamos mudar a pergunta porque tem que ser pelo áudio melhor, tá? Porque ele olhou o valor e me disse. Agora, se eu pergunto para vocês, sem vocês calcularem, mas quantos por cento a mais 2018 produziu? Sem calcular, fica difícil, né? Ter uma noção, assim, de 99 para 173. Se são valores redondinhos, a gente ainda consegue. Mas se não, fica difícil quantos por cento a mais. Isso que é a variação. Quantos por cento a mais, além de ser mais, né? Então, a gente calcula. Como é que a gente calcula a variação? É o valor maior, 173,6, dividido pelo menor valor, 99,2. Isso daqui dá, ó, 173,6 dividido por 99,2, 1,74. Isso aqui em percentual, né? A gente multiplica por 100. É a mesma coisa que 174%. Só que o 100% é ele mesmo. O que é a mais de 100? É essa parte aqui, ó, 74. Então, quantos por cento a mais 2018 produziu em relação a 2019? 74. 74%. Pô, dá uma dimensão bem melhor, né? Olha, tantos por cento a mais. Poxa, 74% parece um valor bem bom, tá? Às vezes, quando a gente está trabalhando com números muito grandes, a gente não vê essa variação. Ah, é 2 milhões e tanto e 3 milhões. Nossa, parece os dois muito grandes, mas tu vai comparar, às vezes é 5% a mais, 10% a mais. Não é muito, tá? Então, por isso a importância da variação. A variação era só calcular isso. O maior pelo menor, vezes 100%, né? E tu vê aqui a diferença. Pessoal, dúvidas quanto a este? Não, eu peguei. A única diferença no meu é que eu botei, depois da vírgula, eu botei as duas casas. No caso, eu botei 173,61, Sim. 99,20. Aí deu 75. É bem tranquilo, tá, gente? Tem eu gente também que fiz bota uma isso. casa, tem gente que é mais criterioso, bota duas. Vocês arredondarem aqui vai influenciar aqui, ó. Quem não arredondou tanto, botou duas casas, provavelmente aqui deu ou 74% ou 75%. Essas variações muito pequenas é normal, tá, gente? Você não tem que dar exatamente o mesmo valor que eu, sendo que eu não defini quantas casas depois da vírgula, tá? Quanto a isso, não se preocupem. É a equação em si. Aconteceu muitos casos, gente, de aqui, ó, nos milhões, faltar um zero, tá? Isso, claro, que influenciou o valor total, né? Naqueles que faltou um zero aqui e influenciou, eu não descontei nota, tá? Porque eu fiz na minha calculadora aqui e vi que a intenção de vocês ali foi toda correta. Faltou um zero na hora da escrita, entendeu? Por isso que eu peço para vocês desenvolverem. Se mandar só a resposta final, como é que eu ia adivinhar que vocês fizeram aquilo? É errado. Mas quando vocês desenvolvem ali,
Eu sei que às vezes foi um 0 que copiou mal. Então, a ideia, o equacionamento de você estava todo certo. Então, eu não descontei, porque eu vi que foi um erro ali. Claro, né? Isso no início, né, gente? Mais à frente, esquecer um 0 ou outro vai fazer diferença. Mas no início, o importante é o entendimento de vocês. Então, isso não descontou. Quem montou a equação ali, e eu entendi bem, estava certo. Fechou esse, então? Vamos fazer o 4, 5, que era o terror da turma? Vamos lá, então. Só vou pegar o enunciado aqui. 4 e 5 eu fiquei 2 horas fazendo. Triste. Vou só pegar o enunciado aqui. Aqui. Espelhou para vocês o 4 e 5, né? Sim? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender, né, a situação ali. Lê o enunciado com calma. Em uma fábrica com 4 máquinas torno CNC, foram produzidos no período A cerca de 50 mil parafusos de precisão por máquina. Tá? Em período seguinte, B, eu nem quis botar ano, só disse um período e outro período. B, período também anual, para deixar claro que foi estudado dentro de um ano, foram produzidos 1.200 parafusos de precisão. Tá? Aí já deu vários problemas. Por quê? O pessoal leu esses 50 mil e foi direto. Gente, dizia aqui, ó, 50 parafusos de precisão por máquina. Se eu disse quantas máquinas tinha, esse cálculo precisava ser feito, né? Então, vamos lá. Período A. Se é ali produto, isso é dado de entrada ou dado de saída? Eu estou dizendo quantos produtos foram feitos. Dado de saída? Dado de saída, porque saiu da fábrica, o produto. Tá? Então, quantos produtos, né? Quantos parafusos? Vamos botar dado de saída. Quantos parafusos foram feitos? Aqui, ó. 50 mil parafusos por máquina. Então, 50 mil vezes 4, porque tem 4 máquinas. Isso dá 200 mil parafusos. Ponto. Acabou o dado de saída, tá? Do período A. Agora vamos para o período B. Quantos parafusos foram produzidos no período B? Também é dado de saída, parafuso, né? Quantos foram produzidos, gente? 120 mil. 120 mil, ponto. Tá? Teve gente que multiplicou esse 120 mil por 4. Tá? E eu ainda falei em aula, ó, só 120 mil. E não vou lembrar quem, mas aí me perguntou, 120 mil por máquina ou só 120 mil? E eu falei, só 120 mil. Não diz ali por máquina, então 120 mil total. Tá? Então, ponto. Ah, por que botou um por máquina e o outro por total? Pega-ratão. Não é pega-ratão, gente. Tá claro ali na interpretação, mas também para terem a atenção, tá? Ah, mas aí eu não vi esse por máquina, aí deu meu cálculo todo errado e eu ganhei 0. Não, tá? Quem multiplicou esses 120 mil por máquina aqui, e com isso deu 480 mil, e montou as equações certas, eu não descontei, tá? Não descontei. Por quê? Se atrapalhou na hora da interpretação, mas a ideia da equacionamento está todo certo, tá? Então, não se apavorem, morrendo por Mas assim, ó, Oi. Assim, ó, se a interpretação, na minha opinião, se ali diz que uma fábrica com 4 máquinas, quer dizer que a fábrica tem 4 máquinas, Tá. Produziu 50 mil. Período seguinte, a mesma fábrica, a interpretação que dá a entender é que as mesmas 4 máquinas produziram. Eu não consigo enxergar essa... Não, mas foi as mesmas 4 máquinas que produziram. Só que a questão está no dado, e isso está certo. As mesmas 4 máquinas produziram.
Só que no período A, eu disse quantos foram produzidos por máquina. Por máquina. E no Sim. período B, eu te disse um período total. As mesmas 4 máquinas produziram 120 mil. Mas confunde, não tem como não confundir, que é confuso, Confunde um pouco, tá? Confesso que essa era a ideia, tá? Por isso que eu falei, tá? A gente falou em aula. E, de novo, quem multiplicou esse valor por 4, tá? Mas fez todo o cálculo certo, eu não descontei o valor errado, tá? De novo, só para vocês se atentarem a esses dados. Quem multiplicou por 4 deu um dado de saída de 480 mil, tá? Sim. Mas fez todos os cálculos certos lá, continuou certo. Só foi um detalhe que por isso que eu estou conversando com vocês depois na prova. Foi descontado o quê? Só quem não montou as equações, tá? Sim. Ou montou, mas surgiu várias equações bizarras, com valores que eu nem sei de onde surgiram. Isso surgiu. Sendo que a equação é aquela ali, da saída de entrada, tá? Então tá, isso dado de saída. Vamos lá para o resto aqui. Foi usada uma força de trabalho de 20 homens que trabalham 150 horas por mês para a realização da produção em cada período. Então, a mão de obra foi igual nos 2 períodos, tá? Então, mão de obra era 20 homens vezes 150 horas para os 2, não variou, tá? O que variou? Ali, ó, o capital investido na produção em cada período foi, no período A, se investiu 130 mil. No período B, se investiu o valor do aniversário de vocês, tá? A gente vai fazer com o meu, que é janeiro, então é 1. Então, se investiu 10 mil reais. Era o menor valor que ia se encontrar. E quem fazia em dezembro era o maior valor, obviamente, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, só ia mudar um valorzinho ali. Pedir o quê? A produtividade da força de trabalho, que é a mesma coisa de produtividade da mão de obra, isso eu falei várias vezes, né? Só o nome que é diferente. Pedir a produtividade da força de trabalho no período A e B e, né, a eficiência econômica também no período A e B. Então, vamos fazer a produtividade da força de trabalho das duas. Produtividade da força de trabalho. Então, vamos fazer produtividade do período A. Qual é a equação? Bom, antes de pensar nos dados, eu posso escrever a equação, porque a equação é sempre a mesma. Dado de saída sobre dado de entrada. Bom, vamos botar o dado de entrada aqui, que é mais fácil. Por quê? Na produtividade da força de trabalho, produtividade da mão de obra, qual é o dado de entrada sempre? É a mão de obra. Né? Se eu estou analisando a mão de obra, a minha informação tem que ser da mão de obra. Né? Então, o dado de entrada da força de trabalho é a mão de obra. Eram 20 homens que trabalhavam 150 horas por mês, vezes 12 meses. Qual é o dado de saída da produtividade da mão de obra? Na verdade, tem 2 opções. Vou botar o enunciado aqui. Tem 2 opções e vocês têm essas as duas opções. Tem gente que me deu com produto, tem gente que me deu com dinheiro, tá? Qual é o dado de saída? Quantos produtos eu produzi, né? Do período A não é os 200 mil parafusos? E no período B, 120 mil parafusos. Teve gente que quis botar em dinheiro. No lugar de botar, 20 parafusos por homem-hora, quis botar em dinheiro. Não era possível também fazer em dinheiro, gente? Sim, é só fazer o valor que ele foi vendido ali, a R$2. Cada parafuso custa R$2. E 200 mil parafusos, 400 mil reais. Quem fez em dinheiro tá certo, quem fez em produtos também tá certo, tá? Eu vou fazer em produto porque é o mais fácil, nem por 2 precisa multiplicar e também tá certo. Qual é o dado de saída
do período A, ou seja, o que saiu, né, de produto ou serviço no período A? 200 mil parafusos. 200 mil parafusos. Vou botar só assim. Isso daqui dá um valor de, até deixei separadinho, de 5,55 parafusos por homem-hora. Esse é o resultado que dá. O que quer dizer? Que cada homem, num período de 1 hora, produz 5,5 parafusos, tá? Era só isso. Muita gente multiplicou isso aqui por 100%, tá, gente? Eu não entendo por que uma produtividade por 100%, tá? Então, vocês calcularam bem, mas só erraram, só pecaram nessa função de unidade, tá? Não tem sentido a gente entender produtividade 100%. Produtividade em porcentagem é só quando a gente compara, né? Um mês com o outro. Só numa comparação. Quando tu está analisando a produtividade de um mês, de um setor, de um dia, de um ano, tudo que é não tem como ser por cento, não tem comparação com o outro para comparar, né? Então, era 5,55 parafusos por homem-hora. Tem gente que, no lugar de botar em peça, 200 mil parafusos, botou em dinheiro. Se cada parafuso custava R$2 e eu tenho 200 mil parafusos, dava 400 mil reais. Para quem fez em reais, tá? Daria, o dobro desse valor aí. Daria 11,1 reais por homem-hora. Ou seja, um homem, em 1 hora, produziu 11 reais e 10 centavos, tá? Os dois estavam certos. Mas, pelo produto, nem precisava multiplicar, dava este valor aqui. Produtividade do período B. Mesma coisa. Dado de saída sobre dado de entrada. Qual é o dado de saída? A quantidade de produto que saiu ou a quantidade de dinheiro. No caso do período B, foi produzido quantos? 120 mil parafusos. Então, meu dado de saída, 120 mil parafusos. Tá? E dado de entrada? Sempre a mão de obra. Se eu estou analisando força da mão de obra, produtividade da mão de obra, o dado de entrada é mão de obra. A mão de obra nos dois períodos foi a mesma, eu nem mudei ali. Eram 20 homens que trabalhavam num período de 150 horas por mês. E aí, para ficar em ano, multiplica por 2. Tá? Este valor aqui deu 3,07 parafusos por homem-hora. Ou seja, um homem, no período de 1 hora, né, produziu 3,07 parafusos. Como eu sei que cada parafuso é R$2, quem fez em dinheiro achou, ó, um homem em 1 hora produziu R$6,14, tá? Também estava certo. Pessoal, eu achei ainda mais porque eu fiz aquele pelas 4 máquinas, então o meu deu lá, ali deu 960 no final. Isso, achei vai dar 26. 120 mil, já até te digo aqui, vezes 4, que dá os 480, dividido... E eu ainda fiz vezes 2, por causa dos parafusos. O meu cálculo... Tu achou? O meu cálculo foi 120 mil, né? Dividido por 36 mil. Deu 3,33. Por quê? Por 35? 3,33. 3,33. O meu deu isso também. Tá, vamos por partes. Só deixa eu responder o primeiro colega e eu respondo o segundo. O primeiro colega que multiplicou o 120 por 4, né? Se fosse cada máquina 120, daria um total de 480 parafusos no lugar de 120. Aí eu fiz a conta, ó. Caso fosse 480 parafusos,
tu deveria achar uma produtividade de 13,33, que foi o que tu achou, né? Não, eu ainda fui além, eu ainda fiz esse valor vezes 2, que era os R$ 2 de cada parafuso, aí foi para R$ 960. 6,66. Isso, 960. Aí eu achei 26,66. Isso, tá? Mas o que esse teus 26,66 diz? Que um homem, uma hora, produzia, né, R$ 26,66. Só que todo mundo que fez esse valor por 4, né, eu calculei lá, se fosse 4, quanto daria? Teria que dar ou 13,3 parafusos ou R$ 26,66, que foi o valor que tu encontrou, né? Então, quer dizer que teu cálculo, raciocínio e o cálculo em si estava certo. O que alterou o valor foi tu ter multiplicado lá por 4, né? Sim, então, sim. quem A só diferença mesmo foi multiplicou essa. por 4, mas achou o valor correto, não perdeu nota por isso, tá? Sim. Depois, o que o colega me falou? Quanto tu achou, colega? Tu multiplicou 120 mil por? 120 mil dividido por 36 mil. Aí deu 3,33. Por que 3,33? Eu não fiz esse cálculo aí, mas esse É o que a calculadora é o mesmo dá. do colega aí. Tá. Será que eu achei? Gente, não, é 3,33. 3,33. Isso, tá? Tá aqui. Estava anotado aqui. Cadê você? 3,33. Esse valorzinho aqui é o da eficiência econômica e eu copiei o valor da eficiência econômica, tá? Agora sim, lá o da eficiência vai dar 3,07, tá? Mas era isso, 3,33. Ou R$6,66 para quem me passou em real, tá? Teve gente que quis fazer em vez de produto, em dinheiro, e aí também tá certo, tá? Parte da produtividade da força de trabalho. Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu fale alguma coisa de novo? Ou querem esclarecer alguma coisa? Não, tá tranquilo. Ficou bem entendido isso? Que quando a gente está analisando, primeiro que a gente só pode analisar duas coisas, ou força de trabalho ou eficiência econômica. Quando a gente está analisando força de trabalho, o dado de entrada tem que ser o trabalho. O que vai variar é o dado de saída, que vai ser ou peça ou dinheiro, tá? Mas as duas informações estão certas, consegue avaliar as duas, tá? Então, matamos a força de trabalho. Vamos fazer a produtividade, vou botar lá para o outro lado, a produtividade do capital, ou seja, eficiência econômica. Vou aumentar aqui, senão a minha letra fica pior ainda, longe. Não, horrível. É difícil usar o mouse. As próximas disciplinas vai melhorar a minha letra, tá, gente? Eu comprei uma caneta que escreve aqui como eu escrevo aqui. Só que deu problema, voltou, eu tive que comprar de novo e tá demorando um tempão, tá? Mas com o mouse é horrível escrever. Tá? Eficiência econômica. Qual é a equação da eficiência econômica, né? Ou produtividade do capital? Pode ser produtividade do capital, que é a mesma coisa que eficiência econômica, tá? A equação é a mesma. Dado de saída sobre dado de entrada, tá? Só que se a eficiência econômica, eu estou comparando o que está saindo, o que está entrando, e é econômica, só pode ser em dinheiro, né? Não tem como eu entrar com a mão de obra, não tem como eu entrar com a peça, né? Porque é eficiência econômica. Então, é uma análise do que eu estou investindo com o que eu estou, né, lucrando. Então, o que é o meu dado de saída na eficiência econômica? O que a gente pode chamar ele de uma forma mais popular para ficar mais fácil? Dado de saída. É o lucro? É o lucro. E dado de entrada, o que a gente chama? Investimento. Investimento.
tá? Esse dado de saída, de entrada, mas os nomes populares, né, para uma eficiência econômica ou produtividade do capital é lucro sobre investimento. Então, vamos fazer a eficiência econômica do período A. Lucro. Não vou botar lucro, já está aqui a equação. Eficiência econômica do período A. Lucro sobre investimento. Vou botar no enunciado. Primeiro, que é o que está em cima, o lucro. Quanto foi o lucro do período A, pessoal? Foi 400 mil. 400 mil. Como que o colega chegou nesse valor? Ó, foram produzidas, né, 500 parafusos por máquina. Tem 4 máquinas, então 500 vezes 4, 200 mil parafusos. Eu sei que cada parafuso, diz aqui embaixo, ó, cada parafuso vale R$2. Então, 200 mil vezes R$2 dá 400 mil. 400 mil de lucro. Qual foi o investimento do período A? Esse não precisa calcular, eu já disse em valor. Ó, no período A foi investido 130 mil. Então, o investimento foi 130 mil. Isso daqui dá um valor de 3,07. Agora sim é o 0,7, tá, gente? Perdão ali. 0,7. Eficiência econômica não tem unidade, tá? Por quê? A unidade de cima aqui era o quê? Em real. E a unidade de baixo, real. Então, real com real vai cortar as unidades, tá? E eficiência econômica nunca tem unidade. Cortou, vai ser só um valor. Então, eu vou comparar dois valores. Ó, a eficiência econômica de 2018 foi 4. E a eficiência econômica de 2019 foi 13,5. Ó, então 2018 foi maior que 19. É um valor fixo. Ponto. Não tem unidade. Então, era só isso. A eficiência econômica do período B. De quanto foi o investimento, gente, no período B? Era o mês do aniversário, né? Mais os zeros. Isso, o investimento foi no mês do aniversário. Quanto foi o lucro? Primeiro para a gente botar lá embaixo. Quanto foi o lucro do período B? E aí depende, o meu é 960, né? Tá 960. Dos outros é mais baixo. 180 vezes. Dos outros é menor. Eu lucrei O mais lucro que o resto. Aí. foi 240 mil. Isso, que era os 120 mil peças, né? Vezes 2, 240 mil. Ou do caso do colega multiplicou por 4, teve mais gente que multiplicou, tá? Por isso que eu tô falando, deu 960, mais 240. E o investimento, esse era o único valor que variava entre vocês. No meu caso, aqui é 1. Então, o meu era a eficiência econômica mais baixa, mais alta que tinha, né? No meu exemplo, por quê? Eu fiz o menor investimento possível, que era 10 mil. Quem era a pessoa com maior investimento? Tinha um colega que fazia aniversário no mês 12 aí. O maior investimento era 120 mil. O meu, que em janeiro é 1, era 10 mil. O meu investimento deu de 20, minha eficiência econômica deu de 24, um valor muito alto, tá? Porque eu fiz um investimento muito pequeno perto do lucro que eu fiz, né? Por isso que vocês, esse valor ia variar muito. O colega que fazia aniversário no mês 12, tinha 120 mil, por exemplo, a eficiência econômica dele era 2, porque era 240 mil dividido por 120 mil. Esse valor era o único que ia variar bastante, tá? O meu deu 24. O de vocês, sim, vai dar um valor diferente, mas os outros eram iguais. Pessoal, dúvidas sobre essa parte da eficiência econômica? Esta é um pouquinho mais fixa, não tem o que fazer. É lucro e investimento. As coisas que podem variar um pouquinho é lá na mão de obra, né? A questão de produto e dinheiro só. Tranquilo, tranquilo. Acho que a gente quebrou tanta cabeça na hora da prova que agora nós estamos craques. Tá. Normal, pessoal, tá? Normal. No início a gente vai se encontrando, a turma aí, tá?
Deixa eu fechar aqui para a gente conversar. Isso é normal, tá? O início da turma. Para não perder a oportunidade da mijada, tá? Mas aproveitando, a gente vai se conectando aos poucos, eu com vocês e os demais professores, tá? É totalmente diferente essa interação online, tá? É muito mais fácil a presencial que eu vejo no rosto de vocês quando está surgindo uma pequena dúvida do que agora, tá? Porque por mais que eu veja as câmeras, eu não consigo interpretar o rosto de vocês e muitos estão com a câmera desligada, não que isso seja um problema, mas muda totalmente a minha interpretação, tá? E a questão da acumulação dos erros. Ali, às vezes a gente não dá muita bola para a aula, ou às vezes a gente pegou um erro, mas não perguntei, mais adiante eu resolvo, e isso vai acumulando, tá? Então, mais do que nunca, sinta-se à vontade para perguntar, tá? Porque agora vai começar as disciplinas técnicas comigo, com as outras professoras. Eu conheço o corpo de professores de vocês, sei que todo mundo é muito tranquilo quanto às dúvidas, tá? Responder as perguntas não é um problema para o professor, porque a gente está aqui para explicar para vocês, tá? A gente não tem a ideia de que a gente vai explicar uma vez, todo mundo vai entender, não é essa a ideia. Se você soubesse o assunto, então aí mesmo assim, né? Aí não precisaria nem ter aula, tá? Então, sinta-se à vontade para perguntar. Prestem atenção nas aulas. Aí, quem está trabalhando, às vezes não deu, ou aquele dia, então dá uma revisada outro dia, tá? Essa parte de cálculo, eu sei que é um pouquinho mais complicada no início, tem muita gente que está muito tempo sem praticar a matemática, digamos assim, mas são coisas que vão voltando aos poucos com prática e a gente vai se encontrando, tá? Temos a mais o próximo trabalho, que é mais tranquilo, dá para todo mundo recuperar sua nota tranquilo aí, tá? Vou mostrar as notas para vocês. Estou com o Excel aqui, vou só espelhar, vocês olham as notas de vocês ali. Caso alguém tenha dúvidas do que errou, que ponto e tal, pode me perguntar lá, tá? Que eu mando para vocês os pontos. Vocês também podem sempre questionar a correção de vocês se assim acharem que não está certa, tá? Sintam-se à vontade também. E aí amanhã a gente vai continuar nosso conteúdo. Vou espelhar aqui a nota de vocês. Cadê? Aqui. Dúvidas, pessoal? Mais uma vez? Por enquanto, tranquilo? Nenhuma, tranquilo. Clareou bastante, né? Não era difícil. Agora convenhamos que não era difícil as questões, era muita interpretação, né? Mas o cálculo em si ali era tranquilo. Então, vamos lá. Não sei se todo mundo consegue enxergar junto. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Olhem os seus respectivos nomes aí, tá? Os que estão em branco é porque não fizeram a prova. O segunda chamada já me falou que vai fazer a segunda chamada, tá? Mas eu acho que dos que estão em aula, todo mundo fez a prova, né? Eu não tô vendo aqui nada. Pra mim tá carregando ainda. Não aparece nada aqui. Não? Vou ampliar de novo. Espera aí. Caralho. Tudo preto, menina. Chama aqui. Foi? O fone do Silvio Santos, mané, tá maluco. Foi? Não, continua não. Tudo preto ainda. Tá. Nada. Vou botar na outra tela. Eu acho que não espelha Excel. Aqui tem que funcionar. Funcionou? Agora deu. Tá. Agora deu. Não era porque não espelhava Excel. Tá? Lembrando, vale 5. Valeu 5, na verdade, essa primeira avaliação. A outra vai valer os outros 5. Tá? Conferiram o seu? Sim. Se acharam? Sim? Sim. Então tá. Então tá, pessoal. Vou liberar vocês. Aí já são 8h25. Não vai dar tempo da gente começar conteúdo, mas nós ainda temos mais 2 aulas antes de encerrar a nossa disciplina, então. Amanhã a gente vai voltar com conteúdo novo para a gente encerrar a nossa disciplina aí, então. Tá? Quem tiver alguma dúvida aí pode me mandar alguma coisa quanto à prova, ou manda correção, tá? Se não, a gente se vê amanhã na próxima aula. Bom descanso para vocês. Boa noite. Tranquilo, obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu.